Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nesse momento, quero louvar a Deus pela oportunidade Ele sempre tem nos dado de estarmos discorrendo sobre a sua maravilhosa graça. É importante que o propósito de Deus ele sempre vai se cumprir na vida daqueles que têm de uma forma tão especial permitido que o Espírito Santo seja o seu condutor. E nós não vamos poder de forma nenhuma servir ao Senhor se nós não permitir esta ação do Espírito Santo em nós. Quero falar com você nessa reflexão de hoje acerca da fé. O que é fé? O escritor aos Hebreus diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas convicção daquilo que se espera. A fé ela é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé ela torna o cristão mais forte, capacita esse cristão à medida que ele vai estudando a palavra de Deus e à medida que ele vai se integrando, à medida que ele vai se familiarizando com a palavra de Deus, a sua fé ela tende a aumentar. E é importante que essa capacidade que ele recebe mediante essa experiência que ele tem com Deus, a palavra de Deus nos diz que nós nos fortalecemos e temos a capacidade de enfrentar e de suportar as adversidades que enfrentaremos na nossa vida. É importante que a nossa fé ela aumenta quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10 e no versículo de número 17, Paulo diz que, consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Observe que quando você tem o contato com a palavra do Senhor, quando você se esmera realmente, quando você gasta tempo estudando, buscando, conhecendo ao Senhor, mantendo esse relacionamento com Deus, a sua fé ela vai aguçando-se, ela vai aumentando e você vai adquirindo mais confiança com Deus, porque à medida que você estuda a palavra de Deus, você se aproxima do Criador, você começa a conhecer mais do Senhor, você começa a entender a vontade de Deus à medida que você se esforça para conhecer esse Deus de perto. E Paulo ele diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo também escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo de número 7, Paulo também fala que porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Paulo ele fala que a fé ela dá a certeza, confiança para esse irmão, para esta pessoa, que ele passa a viver, andar pela fé
e não por vista. Como é isso? A fé, você pode observar que ela é abstrata, você não vê, mas você tem tanta convicção, você tem tanta certeza daquilo que você crê, que você possui sem apalpar. A fé, ela te leva a isso. Você crer, você tomar posse, você possuir sem apalpar. Alguém pode dizer assim, pastor, mas como é que se compreende isso? Por exemplo, nós temos promessas de Deus. Deus, ele nos fez promessas segundo a sua palavra. Se nós crermos nas promessas que o Deus que fez essa promessa, ele é fiel para cumprir, e a partir do momento que nós começamos a andar acreditando que o Senhor, ele é poderoso para realizar o que ele prometeu na sua palavra, você começa a vivenciar isso na sua vida. Você começa a vivenciar, você possuiu isto, mesmo sem ver com os olhos natural, mas a fé te leva a crer que o Senhor vai fazer. E é nesse momento que você sai dessa condição natural e você começa a mergulhar nessa condição chamada espiritual. Você anda no Espírito e você começa a ver as coisas acontecer. Então é justamente isso, o homem sai desse estado natural e ele começa a entrar nesse estado do sobrenatural, que vamos usar esse termo, é a área aonde o Senhor ele trabalha. O Senhor, ele move-se céu e terra para que a sua palavra cumpra-se na vida dos seus filhos. E isso nos dá mais certeza e confiança, porque ao longo da nossa caminhada, nós vamos obtendo essas experiências com Deus. Você pode dizer, eu não tinha, mas hoje eu tenho. Por quê? Porque eu criei no Senhor. A minha fé me levou a crer, a acreditar, sem duvidar. E agora eu posso contemplar o que de antes eu possuí, mas eu não tinha visto. Agora há uma concretização de um sonho, há a concretização da promessa. Por quê? Porque eu decidi crer. A minha confiança em Deus, ela foi tão grande que hoje Ele realizou um milagre na minha vida. Então, é por isso que Paulo disse que nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Porque ver, você pegar algo que você está vendo, você não precisa de fé para isso, você já está vendo. Você não precisa de fé para pegar algo que é palpável. Mas quando você começa a trilhar esse caminho, andar por fé e não por vista, você pode dizer, hoje eu não tenho, mas amanhã eu terei. O meu Deus, ele vai me dar condição para que eu possa conquistar. O Senhor vai me dar condições para que eu possa alcançar. E quando você chega, você diz, olha, eu já contemplava isso pela fé. Eu saberia que esse momento seria um momento ímpar, único, porque agora eu estou visivelmente possuindo, apalpando aquilo que outrora eu simplesmente cria. Imaginei que esse dia seria glorioso. Então é lindo quando você começa a andar por fé e não por vista. Mas a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. Paulo diz, a salvação é mediante a graça. Vocês são salvos pela graça por meio da fé.
Isso não é de vocês. A fé é um dom de Deus. É Deus quem coloca essa pequena semente em nós pela pregação da palavra. Então, quando você compreende que você é salvo por meio da fé, é a fé que te leva a crer no sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus, ele gera vida em você. Você é salvo porque aquele que não tinha pecado morreu por você. Então eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio na obra da cruz pela fé, que hoje eu sou regenerado, que eu sou salvo, que eu sou liberto, que Jesus me salvou, que a graça de Deus, esse favor imerecido, me alcançou. Deus enviou seu Filho para morrer no meu lugar. Ele pagou a minha dívida. E que comprovação tu tem disso? Fé. É a fé que me leva a crer que o meu Deus, ele me ama a tal ponto que ele pagou um alto preço por mim. A graça de Deus me alcançou. Então eu sou salvo hoje por causa dessa obra grandiosa chamada graça. Me alcançou. E a fé me leva a crer que esta obra salvífica de Cristo, essa ação direta de Deus em mim, Jesus morrendo lá na cruz, ele me perdoou. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. João, ele declara isso lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Qual é a certeza que eu tenho disso? A minha fé me leva a crer que a obra de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos dá esta certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 11, no versículo 1. A fé é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Eu falei no início que a fé, ela te leva a crer no invisível. A fé, ela te leva a crer nas coisas que os olhos natural não vê. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: a fé, ela nos dá tanta certeza daquilo que nós esperamos. E o que é que nós esperamos como igreja do Senhor? Nós estamos esperando a vinda de Jesus. O escritor aos Hebreus está falando disso. Ele está falando da vinda de Jesus. A fé que está em nós nos leva a crer que Jesus, ele voltará. Nós ainda não sabemos e não vimos esse dia chegar, mas a fé nos dá tanta certeza que ele vai voltar que eu espero por esse dia. Você, como cristão, como igreja, espera por esse dia. Por quê? Porque é uma promessa. O próprio Jesus, em Atos capítulo 1, quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia nos diz que o povo estava olhando para os céus, quando os dois anjos aparecem e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. O escritor aos Hebreus diz: o que há de vir virá e não tardará. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com o Senhor.
Então são promessas que são feitas que nós devemos crer pela fé que o Senhor ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é mais do que suficiente para que nós possamos crer. Então o escritor diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e prova das coisas que não se vê. A minha fé me dá certeza que Jesus vai voltar, então eu estou esperando. E prova das coisas que não se vê. Eu não vi ainda aquele grande dia, mas eu contemplarei pela fé. Eu sei que ele vai vir, eu sei que ele vai voltar, e eu acredito, eu confio na promessa que o Senhor fez. Isso é fé. A fé te leva a crer no invisível e no sobrenatural de Deus. É importante que Mateus capítulo 17, versículo 20, eu vou ler, encerrar, ele diz, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu seguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Jesus está ordenando aqui e falando para os discípulos que a fé ela precisa ser exercitada. A fé ela precisa ser colocada em evidência. Porque ele diz, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes. Mas se vocês crêem, por menor que seja a fé de vocês, mas se vocês crêem que este monte transportará de um lado para outro, isso sim acontecerá. Queridos, o que o Senhor está nos mostrando, Ele está nos estimulando a exercitar a fé que nós temos. Que nós não devemos perder a confiança em Deus e nem nos desesperar diante das dificuldades, até mesmo das crises. Mas nós devemos usar a nossa fé, estimule a sua fé. Comece a exercitar isto para que Deus ele possa agir, saia do natural, ao dentre o sobrenatural de Deus. Porque aquilo que é natural compete ao homem, é visível, é palpável. Aquilo que é natural se torna simples para fazermos. Mas o sobrenatural de Deus é um passo que você tem que dar. É um passo que você tem que dar, e o importante é que quando você sai do natural e adentra o espiritual, o sobrenatural, você está na dimensão, você está em uma condição que o próprio Deus ele vai agir. Porque o sobrenatural é a área onde o próprio Deus ele age. Ele é especialista. Se torna sobrenatural porque para nós não é algo comum. É algo que está fora até mesmo da nossa capacidade de assimilar essas coisas. Então é por isso que é sobrenatural. O sobrenatural de Deus para ele é natural porque ele vive nesse campo, nessa área, ele age. Então nós não estamos acostumados a romper com isso, a entrar no sobrenatural de Deus. Eu convido você nesse momento para romper com tudo isso, com o natural. Você romper com essa barreira que não permite que você entre nesse mundo espiritual e comece a desfrutar, comece a compreender com mais clareza essa ação de Deus direta em favor de você. Mas a tua fé, ela te transporta para isso. A tua fé, ela te leva a crer que esse mundo invisível, esse sobrenatural, você pode alcançar sim pela fé. Crer em Cristo, deposite nele a sua confiança, estabeleça nesse momento um desafio de uma
relação mais estreita com Deus. A grande questão é que nós nos tornamos frios, inertes, nós não nos disponibilizamos, nós às vezes deixamos de crer e se não crer não se busca, mas a fé ela nos desafia hoje a reagir, dar um passo mais adiante, buscar o sobrenatural, mergulhar nesse oceano do Espírito e permitir que o Senhor te conduz ao sobrenatural para que você comece a desfrutar de algo novo, maravilhoso de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.